Na verdade, eu já tinha uma amizade muito antiga com a Vanessa, que é uma figura que eu admiro muito o trabalho. E aí, ano passado, eu fui dar uma oficina de cinema em São Paulo, de documentário. E ela estava morando lá e eu convidei ela para fazer a trilha dos filmes da oficina e tal. E a gente se reaproximou, a gente estava uns anos sem trabalhar junto. E aí eu conheci o trabalho dela com o duo, né, com a Post, que é ela e a Duda. E aí eu me interessei muito pelo trabalho delas, me envolvi, assim, a gente chegou a fazer um videoclipe. A Duda foi aluna da oficina, a gente fez um clipe para elas. E eu tinha um desejo profundo de filmar São Paulo. E aí convidei elas para fazer um filme em São Paulo, só que acabou que no meio do processo, assim, 2 meses depois elas acabaram mudando e resolveram vir para o Rio. E aí a gente decidiu mudar todo o processo do filme, fez o filme, a gente foi morar junto e fez o filme aqui no Rio, em casa, enfim, mas com o foco que é o trabalho dela com pesquisa de paisagens sonoras, assim, a construção musical a partir disso também, não é só a paisagem, não é só ruído, mas tem a intervenção direta do trabalho delas e tal. Então partiu desse interesse profundo no trabalho dela e delas duas juntas, especialmente. Foram entre 2 e 3 meses morando junto e um tempo antes conversando, mas assim, eu diria que a gente ficou um tempo, umas 2 semanas assim, pensando nas coisas que a gente ia fazer, 1 mês filmando, depois mais 2 semanas montando, assim. Foram acho que 2 meses, 2 meses e meio o processo todo. Até o filme ficar pronto, depois um detalhe ou outro de som que a gente mudou e tal, mas foi bem condensado assim o tempo. Morando junto, né, a gente acabava varando as madrugadas assim e tal, foi bem intenso. Eu disse perfeccionista, metódico eu sou bastante até, mas pra mim, como a gente combinou também de ter esse tempo, de morar junto, pra mim, porque eu vinha de 2 processos de filmes, um que eu fiquei 5 anos para terminar e outro que eu fiquei 10 anos para terminar. Então tudo que eu não queria era um outro processo super longo desses, que você acaba, enfim, quase desistindo do filme algumas vezes, depois retoma, isso eu não queria. Então eu tinha consciência que eu queria fazer até porque eu tinha montado esses trabalhos muito longos assim no ano anterior, então eu já estava, de certa forma, com um ritmo assim, que eu estava a fim de fazer um filme de uma vez. E elas, enfim, elas são outras pessoas, tanto que elas até hoje não terminaram disso, porque elas estavam fazendo há 1 ano atrás, quando a gente filmou. Elas estão, enfim, mas eu disse perfeccionista, metódico eu até sou bastante, eu acho, cada vez mais. Eu acho que aquele dia eu te respondi sobre o impacto dos anos anteriores, agora te respondendo sobre o impacto dessa programação, eu tô achando incrível, assim, impressionante as escolhas e a forma de agrupar os filmes, assim, acho que tem um pensamento muito sério por trás disso, muito bem articulado, estruturado. São pessoas que realmente estão vivendo o cinema, eu acho, no que ele tem de mais intenso, assim, e isso transborda nos filmes, na tela, nas programações todas, assim, que eu tenho visto, não só da competitiva, mas tudo que está rolando em paralelo também, aí de tarde, assim, tem sido muito, muito gratificante poder estar junto mesmo, assim, tipo. Cara, eu cada vez mais vejo que falar o cinema como uma coisa assim no singular é uma forma de agrupar, assim, diferentes, milhares de diversas formas de se pensar não só a imagem, mas o som também, né? A gente tem visto muitos filmes que abriram mão de trabalhar a imagem, assim. Enfim, eu cada vez mais, também pelo trabalho de curador lá no Filme Livre, eu tenho me interessado por coisas muito distintas. Eu não consigo mesmo, assim, traçar Agora, o meu processo tem sido cada vez mais esse desses encontros. Eu tenho os últimos filmes que eu fiz, todos foram com equipes muito pequenas e com amigos muito próximos, assim, com pessoas que durante algum momento fizeram parte. Então eu vejo o meu cinema como diário. Agora, eu gosto de cinemas que são outras coisas também, assim.